Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse vídeo. Meu nome é Gabriel e hoje a gente vai falar um pouco sobre o princípio de Cavalieri e através dele a gente vai determinar os volumes do prisma, cilindro, pirâmide, cone e esfera. Tá, mas o que é o princípio de Cavalieri? O princípio de Cavalieri nos diz que dois sólidos nos quais todo plano secante paralelo a um plano determina superfícies de áreas iguais são sólidos de volumes iguais. Tá, mas o que isso aqui significa? A gente tem aqui, ó, duas figuras que aparentemente são, distintas, parecem que tem volumes distintos, mas se a gente ver que a área da base dessas duas figuras forem iguais, se eu pegar duas figuras cujas áreas da base sejam iguais, elas tiverem uma mesma altura h, e aí todo plano, paralelo ao plano em que está esses dois sólidos, todo plano, a intersecção desses outros planos paralelos com esses dois sólidos sejam figuras cujas áreas sejam iguais, então, pelo princípio de Cavalieri, eu posso afirmar que terão o mesmo volume. Então, aqui, se a área dessa parte verde for igual à área dessa parte verde, a área dessa parte laranja igual à área dessa parte laranja, a área dessa parte azul igual à área dessa parte azul, por esses objetos terem a mesma altura, eu posso afirmar que eles vão ter, consequentemente, o mesmo volume. Para ilustrar um pouco melhor, a gente pode demonstrar através de um pequeno exemplo que seriam com essas folhas de papel. Essas folhas de papel aqui empilhadas, ó, vou tentar deixar da forma mais reta possível, elas têm um certo volume. Se eu inclinar as folhas de papel, ó, deixei inclinado, mas o volume delas não vai mudar só porque eu inclinei. Eu não tirei nenhuma folha de papel e não adicionei nenhuma folha de papel. Eu só mudei um pouco a forma. E a chave do entendimento do princípio de Cavalieri é isso. É você não se ligar tanto na forma, e sim no conceito, ó. Continua, se eu pegar a base, tem da mesma área e tem da mesma altura. Logo vai ter o mesmo volume. Continuando, então. Então, primeiro vamos calcular o volume do prisma. O prisma é essa figura aqui. Um prisma é uma figura uma figura geométrica, duas figuras geométricas que são paralelas e ligadas por segmentos entre si, né? E aí, aqui a gente tem alguns exemplos de prisma, que é o prisma triangular, o prisma retangular, o prisma retângulo, o paralelepípedo, um prisma oblíquo e aqui um prisma reto. Tá? Tá, e como que a gente calcula o volume de um prisma? Ó, se a gente pegar um prisma, por exemplo, ó, a gente sabe quanto que é o volume de um paralelepípedo retângulo, né? Que seria a área da base vezes a altura, certo? Através do paralelepípedo retângulo, a gente consegue encontrar o volume de qualquer prisma, que a gente vai chegar aqui a área da base vezes a altura. Por quê? Pelo princípio de Cavalieri, se a gente pegar um objeto, um prisma, na verdade, que tenha uma área da base igual, por exemplo, a desse paralelepípedo retângulo, e eles tiverem, consequentemente, também a mesma altura, ó, vamos supor que esse paralelepípedo retângulo tem a área B e a altura H. E aqui, esse aqui também tem a área B e a altura H. E aí eu posso concluir que eles vão ter o mesmo volume, porque a cada plano paralelo à base em que eles estejam, que sejam paralelo à base e que sejam secantes a eles, vai interseccionar nos dois objetos uma mesma área, né? Aí eu peguei aqui esses dois casos, um prisma reto e um prisma inclinado, oblíquo. Eu supondo, ó, aqui é um pentágono, aqui é um hexágono, só que eu estou supondo aqui que eles têm a mesma área da base e eles têm a mesma altura. Se eles tiverem a mesma área da base e a mesma altura, pelo princípio de Cavalieri, eles vão ter o mesmo volume, que vai ser dado pela fórmula a área da base vezes a altura. Vamos para o cilindro. Como a gente faz para calcular o volume do cilindro? Para a gente calcular o volume do cilindro, a gente vai comparar com uma figura que a gente já sabe, no caso, o paralelepípedo retângulo, que a gente usou também no outro caso, do prisma. Um paralelepípedo retângulo, ó, se eu pegar um cilindro, né, que tem a base sendo um círculo
se a área da base, a área desse círculo, ser igual à área da base do paralelepípedo retângulo e ambos tiverem a mesma altura, eu posso concluir que essas duas figuras vão ter o mesmo volume pelo princípio de Cavalieri. Ó, se eu traçar um plano aqui, a área aqui vai ser igual à área aqui. Se eu traçar outro plano, qualquer plano paralelo ao plano que eles estejam na intersecção do plano com os sólidos, vão ter a mesma área. Então, se A1 for igual a 2 e eles tiverem a mesma altura, vão ter o mesmo volume. Né? E aí a gente pode falar, independente também se for um prisma reto ou for se for um cilindro reto ou um cilindro oblíquo, eles vão continuar tendo o mesmo volume pelo princípio de Cavalieri. Mesma base, mesma área da base, ó, no caso aqui, A sendo igual a B, ambos têm a mesma altura, cada plano paralelo ao plano em que eles estão, corta eles numa mesma área, aí eu posso afirmar que eles vão ter o mesmo volume que a área da base vezes a altura. Já que o cilindro, a base é sempre um círculo, o volume é dado pela fórmula πr²h. Tá, volume da pirâmide. O volume da pirâmide é um pouquinho mais difícil, mas nada assim tão complicado, vocês vão conseguir entender. Para a gente encontrar a fórmula do volume da pirâmide, a gente vai partir de um cubo, que é um sólido que a gente já conhece como é a fórmula do volume, que a gente sabe que seria A ao cubo, né? A área da base, que é A vezes a altura, que também seria A. Ou seja, a área da base vezes a altura. A gente percebe que nesse cubo, a gente consegue colocar exatamente 3 pirâmides. Olha só. A primeira pirâmide, que é a pirâmide de base ABFE, e de altura A, né, representado pelo segmento AC, já que aqui forma um ângulo de 90 graus, já que está dentro de um cubo. A pirâmide de base BFHD, também, ó, de altura A, porque aqui, ó, forma um ângulo de 90 graus, já que é um cubo, né? Então, o segmento CD tem comprimento A. E a terceira pirâmide, que é essa laranjinha aqui, dado pelos segmentos EFHG, né? E a altura também vai ser A, dado pelo segmento, ó, CG, porque aqui é um ângulo também de 90 graus. Então, a gente pode concluir que a altura dessa pirâmide é A. Então, olha só que legal. Talvez não dê para vocês ver direito, porque estão as 3 juntas. Mas, olha só, se a gente separar, ó, reparem, vou até voltar aqui rapidinho. São as mesmas 3 pirâmides. Eu posso concluir que elas vão ter o mesmo volume. Mas por que, Gabriel? Olha só. Todas, pelo princípio de Cavalieri, a gente vai reparar que todas têm a mesma área da base e a mesma altura. Olha só, qual é a área da base dessa pirâmide verde? A ao quadrado, A vezes A. Altura A. Dessa roxa, A vezes a área da base, altura A. E da laranja, A vezes A. Altura A. Certo? Então, a gente pode falar que o volume do prisma dos 3 é o mesmo. O volume do prisma 1 é igual ao volume do prisma 2, é igual ao volume do prisma 3. Eu chamei de VP, volume do prisma. E eu sei que o volume do cubo, né? Lembrem-se, aqui dentro do cubo eu consegui encaixar 3 pirâmides. O volume do cubo vai ser volume do prisma 1, mais o volume do prisma 2, mais o volume do prisma 3. Só que o que é o volume do cubo? A ao cubo, ou então a área da base vezes a altura, certo? A área da base vezes a altura é igual a 3 volume do prisma, já que os 3 prismas têm o mesmo volume. Isolando o volume do prisma, a gente chega na fórmula que é 1/3 da área da base vezes a altura. Mesma ideia das outras figuras, dos outros sólidos. Mesmo que esteja inclinado, ele vai ter o mesmo volume, desde que a área da base seja igual, a altura seja igual, e cada plano paralelo ao plano em que eles estão, na intersecção do plano com a figura, tem a mesma área. Ou seja, se A for igual a B,
A linha for igual a B', se tiver um plano aqui, aí A duas linhas for igual a B duas linhas, ambos têm a mesma altura, eu posso falar que eles têm o mesmo volume. Vamos agora para o volume do cone. Para a gente encontrar o volume do cone é bem fácil. A gente vai usar o que a gente acabou de descobrir, que é o volume da pirâmide. Porque o cone é bem parecido com a pirâmide. O que muda mais é que um tem a base circular e o outro é uma outra figura geométrica, um quadrado, um pentágono, um triângulo, né? Mas, novamente, pelo princípio de Cavalieri, eles estão aqui na mesma base, ó. Se eu pegar um cone cuja área, que é πr ao quadrado, seja igual, por exemplo, aqui, que é uma pirâmide de base quadrada. Se eu pegar uma pirâmide cuja área seja igual à área desse cone e eles tiverem a mesma altura, pelo princípio de Cavalieri, eu vou traçando vários planos paralelos ao plano em que eles estão. Eu vou ter sempre a mesma área, que vai ser a intersecção dos outros planos com o objeto, e aí eles têm da mesma área da base e a mesma área na intersecção desses outros planos, com a mesma altura. Eu posso posso chegar que eles vão ter o mesmo volume, que é dado por 1/3 da área da base vezes a altura. Mesma coisa, assim como nas outras figuras, independe se o cone for reto ou for inclinado, né? Se a área da base for igual, a área da base desses dois forem iguais e a altura serem a mesma, vai traçando os planos paralelos na intersecção desses planos paralelos com os sólidos terem a mesma área, eu posso provar que, pelo princípio de Cavalieri, que eles vão ter exatamente o mesmo volume. Então, a gente chega que o volume de um cone é 1/3 de πr ao quadrado, que é a área da base, vezes h. E, para finalizar, a gente tem a esfera. A esfera é um pouquinho mais difícil de entender, mas a gente vai entender. Tá, como que a gente vai fazer para calcular o volume da esfera? Vamos lá. Uma esfera, a gente sabe que aqui no meio vai ter raio R, né? E a altura da esfera vai ser 2R, que daqui, do começo dela até o meio é R, e do meio até em cima vai ser R também. E aqui o comprimento também é 2R, tá? A gente vai usar ela para comparar com a anticlépsidra. Tá, mas o que é isso, anticlépsia? Eu nunca ouvi falar. A anticlépsia, primeiro, antes da gente falar o que é anticlépsia, vamos falar um pouco da clépsidra. A clépsidra é essa figura aqui, que é 2 cones, tá vendo? Ó, 2 cones, a gente já sabe calcular o volume do cone. E a anticlépsidra, nada mais é que essa parte azul. Ou seja, a anticlépsia, se a gente pegar a clépsia e colocar dentro de um cilindro, né? A área não ocupada pela clépsidra dentro do cilindro, claro, lembrando um cilindro de altura equivalente à soma dos 2 cilindros aqui, ou seja, a altura da clépsidra, e a área da base igual. A área que sobrou aqui, perdão, o volume que sobrou, que é representado por essa parte azul, a gente vai chamar de anticlépsidra, tá? Tá, então vamos voltar para cá. Eu vou chamar carinhosamente aqui a anticlépsidra de coroa, tá? Então, olha só. Aqui, qual é a área da base da esfera? Se a gente colocar um plano, exatamente aqui, ó, esse plano alfa. Ó, a gente pode ver que a área da base, pegando primeiro essa parte laranjinha mais clara, a área da base vai ser πr ao quadrado, porque a gente sabe que o raio é π, né? πr ao quadrado. E aqui, se a gente pegar exatamente nesse plano, também vai ser πr ao quadrado, porque vai ter o mesmo raio, né? Agora vamos para pegar um plano um pouco mais acima, que é representado por essa parte laranjinha mais escura. Eu tenho que provar que essa parte laranjinha mais escura vai ser igual a essa parte laranjinha mais escura, claro, sem contar esse vãozinho aqui,
E como que a gente faz para descobrir isso? Vamos lá. Ó, aqui tem raio R, certo? Então, eu vou chamar aqui de S. Esse círculo aqui, mais para cima, eu falei que ele tem um raio S. E aqui a altura, eu vou falar que tem uma altura H. Chamei de H. E aí, ó, vamos lá. Qual que vai ser a área dessa parte laranja mais escuro? Pela fórmula do círculo vai ser πs ao quadrado, já que o raio é S. E aí fazendo um Pitágoras, ó, que aqui a gente pode perceber que tem um triângulo retângulo. Vamos ter que a hipotenusa ao quadrado, R ao quadrado, por quê? Porque aqui é o R, porque a distância do centro da esfera até uma extremidade vai ser sempre o raio. Então, R ao quadrado mais é igual a H ao quadrado, eu chamei aqui de H ao quadrado, mais S ao quadrado, aqui eu chamei de S ao quadrado. Isolando S, eu botei que S ao quadrado é igual a R ao quadrado menos H ao quadrado, e substituindo na fórmula do círculo, aqui da área desse círculo, a gente tem que a área desse círculo é π R ao quadrado menos H ao quadrado. Só substituir o S ao quadrado por R ao quadrado menos H ao quadrado. Por que eu fiz isso? Para facilitar meus cálculos. Agora vamos calcular a parte dessa área laranjinha escura, que é a anticlépsica, nessa mesma altura que eu peguei a área dessa parte laranjinha mais escura. Eu chamei aqui de área da coroa. A área da coroa vai ser o quê? Vai ser πr ao quadrado, ou seja, todo o raio, menos a área dessa parte aqui em vão, desse vãozinho aqui, dessa parte branca. Que quanto que é? É πh ao quadrado. Tá, mas por que é πh ao quadrado? É fácil. Aqui é exatamente um cilindro, reto. Então, ó, a altura dele vai ser, eu peguei de forma que seja R, eu peguei exatamente de forma que a altura dessa clepsydra toda e da anticlepsa seja exatamente 2R, porque eu estou comparando de forma que tenham a mesma altura, pelo princípio de Cavalieri. Então, se aqui a distância é R e aqui o raio é a distância R, do centro até aqui a altura é H, daqui até aqui é H, porque é regular. Então aqui a gente tem que é H, então qual que vai ser a área dessa parte laranjinha mais escura? Vai ser πr ao quadrado menos πh ao quadrado. Deixando o π em evidência, a gente sabe que a área dessa parte de coroa vai ser πr ao quadrado menos h ao quadrado. Logo a gente chegou que a gente pode usar o princípio de Cavalieri, porque num plano acima traçado a gente vai ver que a intersecção desse plano com essas duas figuras vai ter exatamente a mesma área, elas têm a mesma altura, então a gente pode falar que a anticlepsydra dessa figura é igual ao volume da anticlepsydra é igual ao volume da esfera. Então, só para finalizar, o volume, né, vai ser, qual é o volume da anticlepsydra? Vai ser o volume do cilindro, né, que é o volume dessa figura toda, menos 2 vezes o volume dos dois cones, né, menos 2 vezes o volume do cone, porque são 2 cones, lembrando que a gente só quer essa parte azul. Qual é o volume do cilindro? É 2πr ao quadrado, é πr ao quadrado vezes h. H é 2r, então vai ficar 2πr ao cubo, menos 2 vezes o volume da coroa, que é essa parte que é, o volume, 2 vezes o volume do cone, né? Vai ser, qual é o volume do cone? É 1/3 de πr ao quadrado. Só que cada cone tem altura r, então πr ao cubo vezes 1/3 vezes 2, porque são 2 cones. E aí, fazendo MMC, deixa o 3 embaixo, aí fica o mesmo denominador, faz 6πr ao cubo menos 2πr ao cubo, e a gente chega que a fórmula do volume da anticlepsydra é 4πr ao cubo, e consequentemente, já que pelo princípio de Cavalieri, a gente pode afirmar que o volume da esfera também é 4πr ao cubo dividido por 3. É isso, gente. Espero que vocês tenham aprendido.
E até a próxima, pessoal. Valeu!